Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre livros e o nosso livro de hoje é Mar Morto, do Jorge Amado, um livro do início da carreira dele, publicado pela primeira vez em 1936, quando ele tinha só 24 anos. Mar Morto se passa no litoral da Bahia, mais especificamente na cidade de Salvador, onde a gente acompanha uma comunidade que tira o seu sustento do mar, seja da pesca ou do transporte de mercadorias em saveiros, que são barcos à vela muito comuns na Bahia, que hoje são usados também para o turismo, mas que nessa época em que o livro se passa, eram usados então para o transporte de mercadorias. Essa comunidade era bastante humilde e também muito sujeita aos perigos do mar, inclusive as mortes no mar eram muito frequentes, mas mesmo com essa situação de vulnerabilidade econômica e correndo vários perigos no mar, essas pessoas adoravam a profissão, adoravam os seus saveiros e, acima de tudo, amavam o mar. E essas mortes no mar eram tão frequentes que existiam inclusive várias canções que circulavam pelo cais dizendo que os marítimos não deveriam se casar porque eles poderiam deixar as mulheres e os filhos desamparados, já que era o destino inevitável deles morrer no mar e serem levados então por Iemanjá para as terras de Aiocá, onde Iemanjá levava as almas que morriam no mar para passar o pós-vida. Inclusive, Iemanjá é muito presente aqui nesse livro, muito cultuada e amada por todos no cais, que pediam proteção para ela e também faziam oferendas, principalmente para garantir a volta dos marinheiros para casa, depois de estarem então bastante expostos a esses grandes perigos do mar, que frequentemente acabava levando alguém embora. Mas mesmo pedindo essa proteção de Iemanjá, os mestres de Saveiro sabiam que era o destino deles inevitável acabar morrendo no mar algum dia, e eles inclusive queriam que essa morte acontecesse no mar. Claro que em um futuro muito distante, mas queriam morrer no mar para que eles pudessem se encontrar pessoalmente com Iemanjá, que era a mulher mais linda do mundo e muito venerada, muito amada por todas as pessoas do cais, e assim, morrendo no mar, eles poderiam então conhecer Iemanjá e passar a eternidade com ela nas terras de Aiocá, o que era muito desejado por essas pessoas. E esse livro começa justamente em um momento em que as pessoas pediam a proteção de Iemanjá, porque estava acontecendo uma tempestade muito forte no mar, e elas pediam a proteção para conseguir chegar vivas em terra, e as pessoas que estavam em terra também pediam a proteção de Iemanjá, para que as suas pessoas queridas que estavam no mar pudessem chegar em segurança e que não acabassem morrendo nessa tempestade. E uma dessas pessoas que está muito aflita com essa tempestade é a Lívia, que está esperando o companheiro Guma, que está no mar nesse momento tão perigoso de tempestade, mas que felizmente consegue chegar vivo em casa, mas infelizmente não são todos que têm a mesma sorte, e a gente acompanha já no início do livro um desses marinheiros que acaba morrendo, e a companheira dele, claro, que fica devastada com essa morte, e a Lívia, acompanhando o sofrimento dessa mulher que perdeu o seu companheiro, não consegue parar de se imaginar na mesma situação que ela, perdendo o Guma, o que gera uma angústia muito grande dentro da Lívia, angústia essa que acompanha ela desde o momento em que ela conheceu o Guma e ficou sabendo que ele se arriscava no mar. E mesmo que a gente saiba desde as primeiras páginas que Guma e Lívia são um casal, a gente vai acompanhar a história do desenvolvimento desse amor até que eles finalmente conseguem se casar. Mas diferente das outras mulheres do cais, a Lívia não vem de uma família ligada ao mar. Então ela sofre de uma maneira bem diferente essa questão do marido exposto aos perigos do mar. E as outras mulheres, claro que também sofrem, mas elas já estavam mais habituadas a essas mortes frequentes dos companheiros e consideravam que era um destino deles morrerem no mar. Mas a Lívia
Lívia, como não vinha de uma família ligada ao mar, sofria de uma maneira completamente diferente e não conseguia aceitar que essas mortes no mar eram parte do destino. E com esse romance entre a Lívia e o Guma, também ficam bem perceptíveis as diferenças entre a cidade alta e a cidade baixa de Salvador, e como as pessoas tinham vivências e destinos completamente diferentes nessas partes da cidade. Os moradores da Cidade Baixa estavam mais ligados às atividades do mar e por isso tinham expectativas de vidas mais baixas, enquanto que os moradores da Cidade Alta, que o Jorge Amado chama de homens de terra, tinham uma expectativa de vida mais alta, justamente por estarem afastados desses perigos do mar, quase como se eles vivessem em cidades completamente diferentes. E quando Cidade Alta e Cidade Baixa se encontram nesse romance entre a Lívia e o Guma, esses contrastes ficam bem evidentes, porque os dois têm perspectivas bem diferentes sobre a vida, justamente por conta dessa origem diferente que eles têm, gerando alguns atritos, algumas incompreensões, e também a necessidade de ceder aqui e ali para eles poderem permanecer juntos, porque Lívia e Guma se amam demais e não conseguem imaginar a vida separados. E esse contraste entre eles não é um contraste econômico, porque essa aqui não é uma história da moça rica que casou com o rapaz pobre, não. Os dois aqui são bastante humildes e essa diferença que existe entre eles é uma diferença da maneira de ver a vida, de encarar a vida, e essa diferença de encarar a vida vem justamente do lugar de nascimento diferente que eles têm, já que a Lívia é uma mulher da terra e o Guma é um homem do mar. E também existe uma tensão muito grande nesse livro sobre qual vai ser o destino do Guma como mestre de Saveiro. Se ele vai acabar morrendo no mar, como praticamente todos os outros marinheiros, ou se ele vai conseguir driblar esse destino e fazer parte desse pequeno número de marinheiros que não morreu no mar, como por exemplo o tio dele, que nos dá uma esperança de que o Guma talvez escape desse destino. E isso cria uma angústia muito grande cada vez que o Guma vai para o mar, na gente que está lendo e também na esposa dele, a Lívia, que cada vez que vê o marido indo para o mar, pensa que é a última vez que vai ver ele. E a gente também acompanha as metamorfoses desse cais quando chegam as lanchas a gasolina, que eram mais rápidas, e acabam abocanhando grande parte dos transportes que eram feitos pelos mestres de Saveiro, com os seus então saveiros à vela, e o que complica ainda mais a situação econômica das famílias desse cais. Mas mesmo com todos os perigos e com as dificuldades a mais trazidas pelas lanchas a gasolina, a maioria dos mestres de Saveiro não quer largar a profissão. Alguns deles por medo, por não terem experiência em outras áreas, mas a grande maioria por amarem o mar e os seus saveiros, uma paixão que é bastante paradoxal, porque ao mesmo tempo que o mar traz muitas alegrias, ele também traz muitos sofrimentos e leva muitas pessoas amadas embora. Mas quem não consegue engolir muito bem essa história de que as dificuldades e perigos do cais são coisas do destino, são duas pessoas que não nasceram lá. Uma professora e um médico que acabam indo viver no cais e acabam se apaixonando pelo lugar e pelos habitantes e não conseguem perceber essas dificuldades como destino. Eles percebem essas dificuldades, principalmente as econômicas, como problemas vindos da desigualdade social e tentam fazer um pouquinho a parte deles para alterar a realidade do lugar, o que eles logo descobrem que é uma tarefa muito difícil. A professora e o médico são forasteiros no cais, mas muito amados por toda a comunidade, porque eles trazem um alívio para esses problemas tão profundos que o cais vive e que, na visão deles, não são frutos de um destino imutável, mas sim fruto da desigualdade social. Mar Morto é um livro de amor, do amor da Lívia e do Guma e dos outros casais que vão aparecendo no decorrer do livro, mas acima de tudo, amor pelo mar e pela vida nos saveiros,
que no olhar dos homens de terra que entram em contato com eles é irracional, mas para os homens do mar é absolutamente vital e insubstituível. E além de ser uma história de muitos amores, também é uma história de luta pela sobrevivência, de pessoas que arriscam a vida diariamente para levar o sustento para casa, escancarando assim o problema da desigualdade social. Esse então foi o livro de hoje, espero que vocês tenham se sentido inspirados a conhecer essa história de amor pelo mar e também essa história tão bonita de amor entre a Lívia e o Guma. Por hoje então é isso, muito obrigado pela companhia de vocês, um abraço e até a próxima.